Oi, gente! Hoje nós vamos resolver juntos uma questão da UES e eu espero que vocês gostem. Então, usando as propriedades dos logaritmos, é correto concluir que o valor da expressão. Aí tem aqui a expressão, e ele dá que logaritmo de z na base 2 é logaritmo de z na base 2. Então, antes de começar a resolver a questão, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês sobre logaritmo. O que é logaritmo, por exemplo? Se eu digo que eu tenho o logaritmo de... Deixa eu só diminuir um pouquinho a ponta. Se eu digo que eu tenho um logaritmo de A na base B igual a um certo valor x, por exemplo. O que é que isso significa? O logaritmo, basicamente, ele é uma potência. Para trabalhar com logaritmo, vamos trabalhar como se a gente estivesse trabalhando com uma potência qualquer. Por quê? O que é que o logaritmo ele significa? Lembrando, o A aqui é o logaritmando, tem que ser maior que zero. E o B aqui é a base. O que é que a gente pode pensar? Eu penso no logaritmo numa regra do coração. Por que coração? Porque eu tenho que b elevado a x é igual a. Então, se eu tenho um logaritmo de a na base b sendo igual a x, b elevado a x é igual a a. Por isso que eu penso nessa regra do coração. Pego b, passo para cá. Outra propriedade do logaritmo, por exemplo, se eu tenho log de a na base b é mais log de c na base b, por exemplo. Essa soma eu posso transformar numa multiplicação e vice-versa. A multiplicação ela vira soma. Eu tenho que é a mesma coisa que log de a vezes c na base b. Outra propriedade aqui, lembrando, ela vale para cá e para cá. E se eu tiver, por exemplo, o log de a na base b menos o log de c na base b? A subtração ela vira uma divisão. Então, fica log de a sobre c na base b. Como é que eu fiz para lembrar que a soma é a multiplicação e a subtração é a divisão? Como o logaritmo você trabalha um pouco com essa questão das potências, quando eu tenho potências de mesma base multiplicando, eu somo os expoentes. E quando eu tenho potências de mesma base dividindo, eu subtraio os expoentes. Isso é um jeito de lembrar dessa parte. E tem a mudança de base, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, log de B na base A, eu posso transformar isso aqui em uma base comum. Eu posso fazer log de B na base C sobre log de A na base C. Eu fiz uma divisão, olha só, eu coloquei o B na base que eu quero, dividido pelo A na base que eu quero. E a última propriedade aqui que eu vou querer comentar com vocês. Importante também essa questão da mudança da base. Se eu tiver log de B na base A e quiser mudar, eu posso fazer simplesmente o inverso. 1 sobre log de A na base B. Aí eu já mudo a base. E a última propriedade que eu quero comentar com vocês é a propriedade do tombo. O que seria essa propriedade do tombo? Que é só uma maneira informal de falar sobre essa propriedade. Mas, basicamente, se eu tiver log de b elevado a n na base a elevado a n. Como é que eu penso aqui? O que está em cima tomba em cima. E o que está embaixo tomba embaixo. Como assim?
Esse n, que está aqui em cima, ele vai passar para lá, multiplicando, e ele vai ficar em cima. O que está em cima, tomba em cima. E esse m, ele também vai passar para lá, multiplicando. Contudo, o que está embaixo, tomba embaixo. Então, ele vai ficar embaixo do m. Vezes log de b na base A. Pronto, já foram algumas propriedades. Eu quis dar uma revisadinha aqui. Agora vamos para a questão. O que acontece? Como eu falei aqui, observa que esse número aqui, que ele está multiplicando, uma hora ele teve que estar em cima. Concordam comigo? Ele estava no expoente aqui, só que ele tombou, por isso que ele está multiplicando. Eu vou fazer o inverso, eu vou transformar ele de novo em expoente. Então, vai ficar log de 36 sobre 25 na base 2, e isso aqui está elevado ao cubo. Mais o log de 6 sobre 27 novamente. Ele está multiplicando, é porque ele tombou. Eu vou fazer ele voltar a ser expoente. Elevado ao cubo. Menos 2 vezes o log na base 2 de 16 sobre... Não, pera, eu vou tombar. Vou voltar essa expoente. Então, menos log de 2, 16 sobre 125. Multiplicando, eu vou fazer ele voltar a ser o que era antes, ao quadrado. E agora, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou chamar essa parcela aqui, esse 36 sobre 25 ao cubo, de A. Só para facilitar a visualização, vocês já vão entender o porquê. Esse 6 sobre 27 ao cubo, eu vou chamar ele de B. E esse 16 sobre 125 ao quadrado, eu vou chamar de C. Por quê? Fazendo isso, eu tenho log de A na base 2, mais log de B na base 2, menos log de C na base 2. Tudo bem? Agora, o que é que eu preciso que vocês lembrem? Vocês lembram que a gente revisou a propriedade da soma? Que a soma, ela vira uma multiplicação e a subtração, ela vira uma divisão? Sabendo disso, eu tenho que log de A na base 2 mais log de B na base 2 é a mesma coisa que log na base 2 de A vezes B. Lembrando, a soma, ela vira uma multiplicação. E menos log de C na base 2. Lembram que a subtração eu posso transformar numa divisão. Então, log de A vezes B sobre C. Tudo bem? Ó, só aplicar aquela propriedade. A soma vira uma multiplicação e a subtração vira uma divisão. Agora, se eu resolver isso aqui, já dá para resolver aqui o valor da expressão. Se vocês tivessem aqui uma sacada, dava para perceber logo. Vocês veem que a questão, ela não deu, por exemplo, o log de um valor quebrado. Por exemplo, eu sei que está na base 2. Antes de fazer as contas, vamos ver só um insight que daria para ter na hora para resolver.
Eu sou obrigada a saber, por exemplo, log de 5 na base 2? Não, não sou obrigada a saber quanto é log de 5 na base 2. Sou obrigada a saber quanto é log de, sei lá, 50 na base 2? Não sou obrigada a saber. Se a questão quisesse que eu soubesse, ela teria me dado. Então, concordam comigo que se a questão ela não me deu nenhum valor de log, é porque essa expressão aqui, ela vai dar um fator, vai dar 2 elevado a alguma coisa. Por exemplo, se eu tiver log de 2 ao cubo na base 2, isso aqui ele vai dar um valor inteiro e eu não preciso de nenhuma informação para resolver isso aqui. Porque esse 3 ele tomba para cá, então fica 3 vezes log de 2 na base 2, que é 1. Qual o número que é elevado? 2 elevado a que número que dá 2? 1. Isso aqui dá 3. É o mesmo caso. Isso aqui vai ter que dar vai ter que dar 2 elevado a alguma coisa. E como é que eu estou trabalhando ó, com valores inteiros, não tenho, por exemplo, nenhuma raiz aqui, eu estou trabalhando com valores inteiros, isso aqui também vai ter que dar um valor inteiro. E o único valor inteiro que tem aqui, o único valor sem vírgula, né? Aqui, o único valor aqui vai ser 1. É um insight que daria para ter. Mas 1 é o único valor que não dá quebrado. Mas vamos resolver aqui a conta como do jeitinho certo, do jeitinho que deveria ser resolvido na hora. Vai dar trabalho, mas tudo bem. Eu vou resolver aqui por partes. Vou fazer o A vezes B sobre C. Vamos aqui. Vamos descobrir como é o A aqui. O A é 36 sobre 25 ao cubo. Esse 36 a gente vai decompor. Ó, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado sobre 25 é 5 ao quadrado elevado a 3. Esse expoente ele passa para lá multiplicando todo mundo. Então, o A vai ficar 2 vezes 3, 6. 3, 2 vezes 3, 6. Ó, só multiplicando aqui o expoente. Sobre 5 a sexta. Vezes o B. O B é a mesma coisa que 6 sobre 27 elevado ao cubo. 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Então, 3 vezes 2 sobre 27, que é a mesma coisa que 3 ao cubo. Ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Tudo isso ao cubo. Então, vai ficar 3 ao cubo vezes 2 ao cubo sobre 3 à nona. Então, vezes o B aqui. Esse 3 ao cubo cancela com esse 3 à nona, sobra 3 à sexta. Então, fica 2 ao cubo sobre 3 à sexta. 2 ao cubo sobre 3 à sexta. Tudo isso dividido por C. Vamos para o C agora. C é a mesma coisa que 16 sobre 125 elevado a 2. 16. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E o 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar 2. 4 vezes 2, 8, sobre 5 à sexta. Então, tudo isso dividido por 2 à oitava sobre 5 à sexta.
Esse 3 à sexta com esse 3 à sexta já dá para cancelar. Potências de mesma base, repito a base, somos expoentes. 2 elevado a 6 mais 3, 9. Sobre 5 à sexta. Divisão de fração. Se eu tenho x dividido por y, é a mesma coisa que x vezes 1 sobre y. Eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar vezes 5 à sexta sobre 2 à oitava. Eu só inverti aqui a fração e multipliquei. Tudo bem. Cancelo 5 à sexta com esse 5 à sexta. Fica 2 à nona sobre 2 à oitava. Divisão de potências de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes. 9 menos 8, 1. 2 elevado a 1, 2. Então, coloco aqui. Essa expressão aqui é 2. Então, o resultado vai ficar log de 2 na base 2. Qual o número que eu coloco como expoente no 2 para dar 2? 1. Ó, regra do coração. 2 elevado a 1 é igual a 2. Que é justamente o que está na letra C. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu quis fazer uma revisão de logaritmo para a UES. Normalmente, quando cai logaritmo na UES, é nesse estilo, é aplicação de propriedade. Às vezes é que muda um pouco, mas normalmente é nesse estilo. Se vocês gostaram, eu peço, por favor, que curtam o vídeo e se inscrevam no canal, se puder. Muito obrigada!